Apesar do contexto que se vive, a verdade é que o PSD parece não conseguir arrancar nas sondagens. O que é que está a falhar até ao momento? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e obrigado por aqui estarem a cobrir um congresso que é um momento de arranque para uma caminhada que nós acreditamos ser de mudança disto tudo. Mudança de um país que está a ficar para trás, de um governo que governou sem ética e sem responsabilidade política e que está com a famosa receita de cobrar impostos máximos para devolver serviços mínimos. E este é mesmo um momento de arranque. E como um momento de arranque, é um princípio. E esse princípio diz-nos uma coisa óbvia sobre as sondagens, sobre as escolhas dos portugueses. Ou governa o Partido Socialista, ou se quer mudança, governa o PSD. Não há outra escolha para mudar o rumo do país. Mas este não é necessariamente um momento de partida. Luís Montenegro está na liderança do PSD há 2 anos. Nós estamos, não é apenas o Luís Montenegro, um conjunto de pessoas com ele, a fazer um caminho que tem vários meses, mais de um ano, que passou pela apresentação de propostas de mudança, por exemplo, uma significativa redução do IRS. Mas essa perspectiva está a chegar aos eleitores? Está a chegar uma parte e a outra tem que chegar em que dia? Quando é que os eleitores votam? É hoje, Miguel? Não é. É no dia 10 de março. E é nesse dia que nós temos que merecer a confiança dos portugueses em número suficiente para mudar de governo, que é mudar de rumo, que é deixarmos de cair enquanto país e voltarmos a ambicionar que este não seja um país de onde os jovens saiam, mas seja um país para onde os jovens votem. Falemos então desse dia 10 de março. Neste contexto muito particular, o PSD está ou não obrigado a ganhar as eleições legislativas? Naturalmente, nós estamos para ganhar. Estamos... A minha pergunta era se estão obrigados a ganhar. Miguel, é tudo e sem nenhuma hesitação. Nós estamos obrigados, nós estamos capazes, o país precisa, estamos preparados para governar de uma forma decente, com ética e responsabilidade política, de salvar um Estado Social que foi mais uma vez arrasado por uma governação socialista. Da última vez foi deixado sem dinheiro nos cofres, agora foi deixado sem equipamentos, sem hospitais, sem escolas, sem tribunais a funcionar. Um motor económico gripado, porque estamos a ficar para trás sucessivamente aos países que nos comparamos. E, portanto, é por tudo isso que é preciso uma mudança. Mas em caso de derrota, o que dirá esse resultado da vitalidade do PSD? Miguel, nós podemos, e em caso de vitória, o que é que dirá do futuro do país? É isso que eu quero que as pessoas pensem lá em casa. Mas umas eleições ganham-se ou perdem-se? Se perder, o que é que isso diz do estado do PSD? Diz que nós não convencemos as pessoas, não há que tabulos. Nós não estamos aqui para outro resultado que não seja ganhar, não porque tenhamos uma ambição cega e uma sede de poder. Aliás, como sabem, mostramos ao longo deste ano, quando se discutiam moções de censura que já sabiam que iam ser chumbadas, o PSD teve sempre uma postura que demonstrou que não olha para o poder como um fim em si mesmo, para o Estado como um instrumento do partido. Isso é a governação socialista. A nossa visão é de serviço para transformar. Nós não podemos continuar a viver num país em que parece que os dirigentes do governo estão satisfeitos com que a geração mais nova viva pior que a dos pais, que os jovens imigrem e não fiquem, que os mais velhos fiquem isolados, que a economia portuguesa fique para trás com os países que se comparam. Não, isto não é aceitável e precisamos de mudar. E, portanto, não é pelo PSD. Há um problema muito maior se o PSD não ganhar a 10 de março. Não é para o PSD, é para o país. Por causa desse problema e porque o PSD tem insistido muito que são demasiados anos com o PS à frente do governo e essa necessidade de mudar, Luís Montenegro não se precipitou ao dizer que só vai para primeiro-ministro se ganhar eleições? Creio que não. Acho que deixou uma clarificação e eu creio que com qualquer dos dois nos cruzámos em entrevistas e conversas anteriores e sempre nos perguntavam pelo esclarecimento do que é que ia acontecer. Mas não há o risco de desbaratar uma maioria parlamentar à direita? Não podem querer ter, com todo o respeito, não podem querer ter o bolo e comê-lo.
que tiveram meses, legitimamente, em nome dos portugueses, a comunicação social, e legitimamente a perguntar-nos o que é que vamos fazer. E agora a pergunta é, quem é que não responde em Portugal ao que vai fazer? É o Partido Socialista. Nós não sabemos se o Partido Socialista está ou não, como parece, a caminhar de volta para os braços da esquerda mais radical do que alguma esquerda radical que já está prestes a Mas controlar o aqui a Partido questão Socialista. nem é necessariamente se faz ou não coligações com o Chega. Aqui a questão é, existindo o PSD ficando em segundo lugar, existindo uma maioria parlamentar à direita, Luís Montenegro diz que sai. Isso não seria uma forma de desperdiçar uma oportunidade? Uma pergunta. Miguel, os portugueses têm uma escolha a fazer perante isto. Não têm uma escolha a fazer perante o que é que pode acontecer se não acontecer o que Luís Montenegro disse. Luís Montenegro foi claro com os portugueses. Eu governo se ganhar e, portanto, como só há um partido a disputar a vitória na eleição com o Partido Socialista, só há uma maneira de mudar de governo. É votar no PSD. Qualquer voto que não seja no PSD, porque nós fomos claros e assumimos as condições. Nós só governamos se ganharmos. E Luís Montenegro traçou linhas claras de divisão. E, portanto, os portugueses querem mudar, sabem que o PSD, para mudar, têm que votar no PSD. Mesmo que isso signifique um cenário de alguma instabilidade política durante 2 anos, por exemplo. Nós já mostramos uma grande maturidade a governar em coligações, a governar com Cavaco Silva em maioria relativa, que depois originou uma maioria absoluta. Nós somos adultos e responsáveis. Usamos a nossa força para mudar a vida dos portugueses. Para nós, o governo é um serviço, não é uma forma de o partido se servir do governo. O Luís Montenegro e demais dirigentes do PSD, aliás, António Leitão Amaro está a fazer isso nesta mesma entrevista, têm tentado ter um discurso de alguma moderação, precisamente para passar essa imagem de sobriedade, responsabilidade, etc. Falar em gonçalvismo, chamar Cinderela a Mariana Mortágua, entre outras coisas que ouvimos hoje, é a melhor forma de seduzir esse eleitorado mais moderado? Não é excessivo? Repara, eu ouço sempre que nós fazemos uma comparação histórica justa, como, por exemplo, a aproximação de um certo candidato do Partido Socialista a ideias que tiveram experimentalismo histórico, por exemplo, num governo como o Gonçalvista. Ouço, quando nós fazemos comparações... Mesmo que essa comparação faz Miguel, quando fazemos comparações históricas que são corretas, porque incomodam alguns, gera-se logo um desconforto daqueles que são visados e da confrontação da realidade com o seu A questão é espelho. o efeito que isso pode ter ou não no eleitorado mais moderado. Acha que o eleitorado moderado gosta de ouvir o líder do PSD e candidato a primeiro-ministro chamar Cinderela Mariana Mortágua? Eu creio que não está aí nem nenhum insulto, nem nada deselegante. Eu acho que há milhares de portugueses que leem histórias de Cinderela aos filhos. É evidente que aquilo que está na história não é realidade. É irrealizável e é uma fantasia, como muitas das ideias de Mariana Mortágua, mas eu não estou a qualificar ninguém em nenhum termos. O que eu acho é que não há aí nada de deselegante, nada de desrespeitável e, portanto, foquemos no essencial do discurso do PSD e do líder do PSD, que é: temos demasiado socialismo há demasiado tempo, tem trazido demasiados vícios, um partido demasiado tempo no governo, esquece dos deveres éticos, esquece da responsabilidade política, esquece da integridade, aceita comportamentos que são inaceitáveis, ao mesmo tempo que se perpetua no poder enquanto desgoverna cada vez mais o país. Há pouco falou aí de que há um partido que é a alternativa a substituir o PS, que é o PSD. O PSD é necessariamente o único partido ou pode aliar-se a outros à direita numa coligação pré-eleitoral, neste caso ao CDS, tendo em conta que a Iniciativa Liberal já se excluiu? Eu sou vice-presidente de um partido, portanto membro de um órgão executivo, que Só vai transmitir a sua opinião nos órgãos próprios. eu já disse isso, aliás, até a Rádio Observador, a outras Mas horas. tem uma posição horas pessoal. Tenho, com certeza. E o que é que os portugueses esperam de um membro responsável de um órgão de direção de um partido? Que toma deliberação e participe nessa deliberação no local certo, do modo certo e que depois comunique ao partido. Eu sou uma pessoa, creio que conhecida por ser transparente nas suas opiniões, mesmo que elas não agradem em algum momento a algumas pessoas. E, portanto, haverá tempo para a nossa divulgação sobre tudo. Essa discussão é uma discussão que ocorrerá depois deste momento de arranque
dentro do PSD, sabendo que, no caso do PSD, os portugueses sabem o que é que nós não faremos, que coligações é que não fazemos. E voltamos à mesma pergunta, qual é que é o grande tabu dos cenários pós-eleitorais em Portugal neste momento? Vai ou não o Partido Socialista, a todo o custo, repetir o atirar-se para os braços da esquerda radical, a mesma esquerda radical que com o Partido Socialista fez o crime financeiro e político de nacionalizar a TAP, que já depois disso se colocou ao lado, ou com uma grande tolerância, com a agressão russa na Ucrânia e por aí fora, em mais e mais sinais que rasgou PPPs na saúde, prejudicando muito, como sabemos hoje, os utentes daqueles hospitais que eram do SNS, apesar de estarem a ser geridos por outras entidades por um contrato. E, portanto, o tabu da política portuguesa não existe neste partido, não mora aqui e sobre o que nós queremos e propomos aos portugueses à clareza. Mas não há uma vantagem do ponto de vista pragmático, até porque Montenegro já disse que quer incluir pessoas da sociedade civil, ex-socialistas. Não há uma vantagem pragmática em aproveitar não só os votos do CDS, mas muitos dos quadros do partido? Nós respeitamos os votos que em outras eleições foram para todos os partidos, incluindo partidos da extrema-esquerda, incluindo os partidos da extrema-direita. Mas aí não queria aproveitar os quadros. Não. E, portanto, nós, aos eleitores, queremos procurar conquistar a confiança de todos. Relativamente aos indivíduos, às mulheres e aos homens que passaram por outros partidos noutros momentos, nós queremos seguramente construir uma coligação com o país que é capaz de mudar este estado de coisas. Queremos. Os termos formais das ligações a outros partidos... Mas compreendo que a Iniciativa Liberal se tenha posto de fora automaticamente. A Iniciativa Liberal fez há 2 anos uma escolha que eu acompanhei bem na altura, como sabem, na Câmara Municipal de Lisboa, que praticamente ia deitando o poder nas mãos da continuação do Partido Socialista. E, portanto, é uma questão de prioridades que os seus dirigentes têm que escolher onde é que querem estar. Mas isso é uma escolha que todos os portugueses têm que fazer. E Luís Montenegro chamou isso a atenção hoje. Há apoios a outros partidos e há votos em outros partidos que são apoios ao Partido Socialista, em termos fácticos, em termos pragmáticos, como diziam, porque afastam esses votos da única solução de mudança. Os dirigentes de cada um dos partidos farão o que entenderem no seu momento. Nós convocamos o país para mudança que dá esperança. Só este projeto do PSD, que traz mais liberdade, igualdade verdadeira de oportunidades, um país onde não seja preciso ser rico para ter um seguro de saúde, para poder ter acesso à saúde, não seja preciso ser rico para poder pagar explicações, para compensar a perda de aprendizagens na escola pública porque não foram recuperadas da pandemia ou porque há faltas por causa de uma guerra com os professores que o governo alimenta. Nós precisamos de um país com mais liberdade, mais igualdade de oportunidades, com um governo decente, com um compromisso ético. E essa mudança, outra vez repito, só acontece se as pessoas votarem no PSD.